Então, aqui tem alguns tópicos sobre o que a gente vai falar principalmente nessa aula. A gente vai falar sobre embriologia geral, desenvolvimento embrionário e principalmente sobre embriologia humana, que é o principal foco do Enem e dos outros vestibulares. Então, vamos falar primeiro sobre o que é a embriologia. É o estudo do zigoto ou do ovo, desde a fecundação até o final do estágio embrionário, que é quando ocorre o nascimento. Bom, então antes de começar essa aula, vamos falar de alguns conceitos principais que a gente precisa para entender a embriologia. O primeiro conceito é o vitelo, que é uma substância proteica que tem a função de nutrir o embrião. Outro conceito importante é o blastômero, que ele é um tipo de célula, ele é só uma célula. Isso é importante saber para a gente diferenciar. Outra coisa importante são os tipos de seres vivos. Nós temos seres vivos vivíparos, que são aqueles que têm o desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe, e aí o embrião vai ser nutrido ou pela placenta ou pelo vitelo, como é o caso dos mamíferos. Nós temos os ovíparos, que têm o desenvolvimento embrionário fora do corpo da mãe, então o embrião é nutrido por vitelo. Temos também os ovulíparos, que eles vão liberar óvulo no meio externo que vai ser fecundado, por exemplo, na água, o que acontece com alguns peixes. E a última coisa importante para a gente falar é a diferença de espermatogênese e espermiogênese. Espermatogênese é o processo de gametogênese, que vai ter a formação do espermatozoide, enquanto a espermiogênese é apenas a diferenciação da célula. Então agora vamos para a aula e vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento embrionário. Primeiro, o que é o desenvolvimento embrionário? Ele é qualquer processo que envolve o embrião após a fecundação. A fecundação não faz parte do desenvolvimento embrionário. E ele é dividido em 3 fases principais, que são segmentação, gastrulação e organogênese. Na segmentação, o número de células ele vai aumentar por meio de mitose, só que o volume dessas células vai ser mantido. Ou seja, as células que são formadas elas vão diminuindo de tamanho. E ainda na segmentação existem 3 estágios diferentes de célula que são muito importantes. São ovo, ou zigoto, a mórula e a blástula. Para se diferenciar em cada um dos estágios, o zigoto, ou ovo, vai sofrer um processo de clivagem, que são divisões mitóticas sucessivas. A mórula, para diferenciar ela é um aglomerado maciço de células, geralmente ela tem entre 16 e 64 células, e a diferença dela para a blástula é que, além da blástula ter mais de 100 células, ela tem um espaço oco no centro que é preenchido por líquido. Esse espaço é chamado de blastocela. Em seguida, a blástula ela vai sofrer mais divisões celulares e vai formar a gástrula, pelo processo de gastrulação. E a gástrula é muito importante porque é nesse processo que vão ser formados os folhetos germinativos, também chamados de folhetos embrionários, e vai ter a especialização da célula. Então, o que acontece? Algumas células da blástula vão invaginar e formar essa gástrula, que aí vai formar uma cavidade entre as células, igual dá para ver na imagem, que é o celoma. Também é importante dizer que nessa diferenciação dos folhetos germinativos já é bem fácil de perceber que a ectoderma a parte mais externa, a mesoderma está no meio e a endoderma é a porção mais interna. Esses folhetos são importantes porque eles vão dar origem a anexos embrionários, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, e também a sistemas importantes do corpo. Então, por exemplo, a ectoderma vai dar origem à pele, a mesoderma vai dar origem a tecidos conjuntivos e a endoderme vai dar origem ao trato digestório, esses órgãos mais internos do corpo. E por fim, a gente vai ter o processo de organogênese, que vai ser quando vai ter a formação da neurula, que é o tipo celular mais importante para os vestibulares, os outros tipos não são cobrados. E o principal ponto da organogênese é que na neurula é formado o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Aí agora nós vamos para os anexos embrionários.
Eles são formados a partir dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, igual a gente falou antes, ectoderme, endoderme e mesoderme. E vamos falar primeiro de ovos, tipo ovo de réptil, ovo de ave. O primeiro anexo importante para falar é a bolsa amniótica, que ela envolve o embrião e ela contém um líquido amniótico, ou âmnio, que vai proteger contra choques mecânicos e vai impedir o ressecamento do embrião, o que ajudou muito na conquista do ambiente terrestre para os répteis, por exemplo. Outro anexo importante é o saco vitelínico, que é a gema do ovo, e ele está cheio de vitelo, que é aquele líquido proteico que vai nutrir o embrião, que a gente falou nos conceitos iniciais. E esse é o principal objetivo do saco vitelínico. Depois a gente tem o alantoide, que é onde vão ser guardadas as excretas do embrião, principalmente o ácido úrico. E o alantoide ele pode ser chamado de alantocórion, porque ele muitas vezes vai estar fundido no córion. Do córion a gente vai falar daqui a pouco. E, além disso, o alantoide também pode captar o cálcio da casca e redirecionar ele para o embrião para permitir a formação de estruturas ósseas. E o alantoide também realiza trocas gasosas com a câmara de ar. A câmara de ar está presente nos ovos e ela permite a troca gasosa do embrião com o meio externo, porque mesmo a casca do ovo sendo impermeável a líquido, ela é permeável aos gases, então o embrião consegue receber o oxigênio necessário para a sua formação. E a última coisa que a gente vai ter é o córeo, que ele é um anexo mais externo que vai envolver todos os outros anexos embrionários e ele vai ser, em volta dele vai ter o albume, que é a clara do ovo, e depois desse albume vai ter a casca. Outra coisa importante da gente falar é de onde vão surgir esses anexos embrionários. Então, o primeiro deles, a bolsa amniótica, ela é formada pela ectoderma e pela somatopleura. A somatopleura ela é a parte mais externa do mesoderma, enquanto a esplancnopleura é a parte mais interna do mesoderma. Aí depois a gente vai ter o saco vitelínico, que vai ser formado pela endoderma e pela esplancnopleura, que é a porção mais interna da mesoderme. O alantoide, formado também pela endoderma e pela esplancnopleura. E o córeo, formado pela ectoderma mais a somatopleura. É importante pensar que se é formado pela endoderme, que é o mais interno, também vai ser formado pela parte mais interna da mesoderme, enquanto que é formado pelo ectoderma também está formado pela parte mais externa da mesoderma, já que ela é um tecido conjuntivo, ou seja, ela vai conectar as células e os outros tecidos do corpo. Agora a gente vai falar mais especificamente dos anexos embrionários humanos. Igual todos os outros animais, o homem tem o córeo, que vai revestir todos os outros anexos, o âmnio, e agora é importante falar sobre algumas outras estruturas que não estão presentes nos outros. O cordão umbilical, por exemplo, ele faz a comunicação da placenta com o embrião. Ele tem 2 artérias e uma veia, sendo que as 2 artérias elas levam sangue venoso, ou seja, sangue pobre em oxigênio, e a veia, ela leva um sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, que vai garantir a troca gasosa para o feto. O cordão umbilical, ele é formado pelo alantoide e pelo saco vitelino. E a placenta, que é provavelmente o anexo embrionário mais importante do homem, ela é formada pela vilosidade coriônica do embrião e pelo endométrio materno. Então, ela é o único anexo embrionário que possui partes materna e parte embrionária. Ela não é exclusiva dos mamíferos, como muita gente pensa. Por exemplo, tubarão pode ter placenta. E ela está relacionada à nutrição, troca gasosa, excreção. Tem uma função hormonal importante na mãe e uma função imunológica, porque ela não deixa todos os anticorpos passarem para o feto. E também é importante falar que na placenta ou no cordão umbilical não ocorre troca de sangue entre mãe e feto. Então, na formação da placenta, as vilosidades coriônicas, elas são uma porção do córeo, que ele tem uma parte lisa, e essas vilosidades que vão se unir ao endométrio materno para formar a placenta e para permitir que o embrião fique preso na mãe. Mas para que esse desenvolvimento embrionário aconteça, primeiro a gente precisa da formação dos gametas. A formação dos gametas ela ocorre pelo processo da meiose,
Ou seja, células com 46 cromossomos diploides, elas vão formar células com 23 cromossomos, ou células N, que são haploides. Essas células haploides são chamadas células germinativas ou células gaméticas. A formação de espermatozoides, ou espermatogênese, ela acontece dentro do testículo, nos túbulos seminíferos. Ela começa com uma espermatogônia diploide, que vai ser formada por uma mitose, é a fase de multiplicação. Então, essa primeira célula que vai surgir na divisão celular, a espermatogônia diploide, vai crescer, formando o espermatócito 1, que também é diploide. Esse espermatócito 1 vai sofrer a primeira parte da meiose, que é o período de maturação, formando o espermatócito 2, que já é haploide. Esse espermatócito 2 vai continuar sofrendo meiose, que é a parte 2 da meiose, e vai formar espermátide. Essa espermátide vai sofrer diferenciação, que também é chamado de espermiogênese, formando o espermatozoide. Então, é muito importante levar em consideração aqui que uma espermatogônia vai formar 4 espermatozoides, o que é totalmente diferente da formação do óvulo. Já na ovogênese, a gente tem uma ovogônia que vai crescer formando um ovócito primário. Esse ovócito primário já é formado na vida embrionária da mulher, então se você pegar um ovário de um embrião, já tem ovócito primário. E ele vai ficar parado em prófase 1, na fase do diplóteno, até a puberdade. Quando a mulher chega na puberdade, todo mês um desses ovócitos primários vai sofrer meiose, formando um ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar ou corpúsculo polar. E esse ovócito secundário ele vai ficar parado em metáfase 2 até que ocorra a fecundação. Então, se não ocorrer fecundação, ele vai continuar como ovócito 2, não vai continuar a divisão celular, mas se ocorrer a fecundação, que é quando um espermatozoide vai penetrar no óvulo, ele vai continuar a meiose e vai formar o segundo corpúsculo polar, haploide, e um óvulo também haploide, permitindo que a fecundação ocorra. E aí, mais para uma curiosidade, mas que às vezes acontece de cair em vestibular, é sobre gêmeos. Os gêmeos univitelinos, eles vêm de um mesmo zigoto e vai ter algum erro na divisão celular que vai se desprender. Algumas células se desprendem formando gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. Já os gêmeos bivitelinos, eles acontecem quando, ou por inseminação artificial, que é muito comum, ou quando a mulher libera mais de um óvulo durante um mesmo período fértil. Então, não acontece de chegarem 2 espermatozoides diferentes em um óvulo. Cada espermatozoide só é responsável por fecundar um óvulo. Então, esses são os pontos principais que caem nos vestibulares sobre embriologia. Tem uma lista de exercício. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.